Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 19 do Colégio Naval de 1997. Quantos triângulos obtusângulos existem cujos lados são expressos por números inteiros consecutivos? Então vou colocar no quadro um triângulo obtusângulo. Aqui nós temos, portanto, um ângulo alfa que é maior do que 90 graus, né? Estritamente maior do que 90 graus. Né? Alfa é estritamente maior do que 90 graus. E os lados deste triângulo eles devem ser números inteiros consecutivos. E, portanto, n, n mais 1 e n mais 2. Por que eu coloquei o n mais 2 nessa posição? Porque a gente sabe que num triângulo o maior lado se opõe ao maior ângulo. Né? Então, como este ângulo aqui é o nosso ângulo obtusângulo, é o ângulo maior do que 90 graus nesse triângulo, então o n mais 2 obrigatoriamente tem que se opor a este ângulo. Daí, esta é a configuração de todos os triângulos obtusângulos que têm lados consecutivos, né? Cujos números inteiros são consecutivos. E o que nós sabemos de um triângulo obtusângulo? A gente sabe o seguinte, né, que se a gente tem um triângulo retângulo, eu vou fazer aqui um rascunho, de lados A, B e C, nós sabemos que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é o que a gente sabe quando a gente está diante de um triângulo retângulo. Quando nós temos um triângulo acutângulo, né, cada lado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, isso aqui é para um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo acutângulo, então, se aqui é A, aqui é B e aqui é C, então cada lado, né, A ao quadrado vai ser menor do que B quadrado mais C quadrado, C quadrado vai ser menor do que A quadrado mais B quadrado, e B ao quadrado vai ser menor do que A ao quadrado mais C ao quadrado. Isso num triângulo acutângulo. Agora, quando a gente está diante de um triângulo obtusângulo, então, este lado aqui, o maior lado, ele é sempre maior, né? A gente pode escrever assim, ó, A, B e C. O maior lado, ao quadrado, é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Isso para triângulo obtusângulo. Isso aqui sempre acontece, né? Você pode, por exemplo, justificar este fato por meio da lei dos cossenos, por exemplo. Né? E nós vamos usar este fato aqui. Nós sabemos que o n mais 2 ao quadrado tem que ser maior do que o n ao quadrado mais o n mais 1 ao quadrado. Então vamos colocar aqui n mais 2 ao quadrado tem que ser maior do que o n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado. Vamos desenvolver essa parte aqui que está do lado esquerdo. É n ao quadrado mais 4 vezes n mais 4 maior do que n ao quadrado mais, daí desenvolvendo essa parte, ficamos com n ao quadrado mais 2 vezes n mais 1. E agora nós podemos cancelar um n ao quadrado que está aqui do lado esquerdo com um n ao quadrado que está do lado direito desta equação. E daí, portanto, obteremos o seguinte, né? A gente pode passar esses dois números para o lado direito, daí vamos obter o seguinte, né? Que 0 é maior do que n ao quadrado, 2n menos 4n dá menos 2n. E 1 menos 4 dá menos 3. Então, nós temos isso, que n ao quadrado menos 2n menos 3, isso daqui é menor do que 0. Agora, nós podemos considerar essa função aqui, a função f de n. Na verdade, seria a função f de x, mas vamos colocar f de n mesmo. Aqui pense que o n está variando. É n ao quadrado menos 2 vezes n menos 3. Bom, quais são as raízes desta função do segundo grau? A gente pode resolver por fórmula de Bhaskara ou descobrir quais são as raízes por soma e produto. A gente sabe que a soma das raízes tem que dar 2, né? Menos 2 que dá 2. E a gente sabe que o produto das raízes tem que ser esse menos 3 aqui.
Bom, quais são os dois números A e B, cuja soma dá 2 e cujo produto dá -3? Bom, nós podemos escolher esses números da seguinte forma, né? O A pode ser igual a 1, ou melhor, -1, e o B pode ser igual a 3. -1 mais 3 dá 2, né? E -1 vezes 3 dá -3. Então, o -1 e o 3 são as raízes desta função aqui do segundo grau. E, portanto, essa função do segundo grau, ela tem o seguinte gráfico, né? Como a gente já sabe as raízes, então, o -1 é raiz, o 3 é raiz. A concavidade da parábola dessa função do segundo grau é voltada para cima porque a gente tem o número 1 aqui multiplicando n ao quadrado, que é positivo. Então, o gráfico dessa função é mais ou menos assim, né? Vai passar aqui no -3, mas isso aqui não importa. O importante é só saber que as raízes são -1 e 3 e que o esboço do gráfico dessa função do segundo grau é assim, tem a concavidade voltada para cima. E olhando aqui para o gráfico dessa função, a gente percebe que entre -1 e 3, essa função é negativa, né? No -1 e no 3 vai dar 0, para cá ela vai ser positiva, né? À esquerda do -1 essa função vai ser positiva, e à direita do 3 essa função ela vai ser negativa. E nós queremos todos os valores de n, tais que n ao quadrado menos 2n menos 3 é negativo, ou seja, nós queremos todos os valores de n que estão aqui, ó. Os valores de n nesta posição, entre -1 e 3, são os valores de n que tornam essa expressão aqui negativa. Então, estamos interessados nesses valores. N de -1 a 3. Perceba que a gente não vai colocar o sinal de menor ou igual aqui, porque nós não estamos interessados em n igual a 1, nem em n igual a 3, né? Porque para esses valores, essa função f, ela se anula. Nós estamos interessados numa desigualdade estrita. N ao quadrado menos 2n menos 3 estritamente menor do que 0. Então, o n ele tem que estar entre -1 e 3. E agora fica tranquilo de nós resolvermos esse exercício, porque nós estamos apenas interessados em números inteiros que estão neste intervalo aqui. Quais são os números inteiros que estão nesse intervalo? É n igual a 0, né? O próximo inteiro depois do -1 é o 0. Depois vem o 1, depois vem o 3 e acabou. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o n não pode ser igual a 0, porque senão a gente vai ter um lado 0, né? Um lado de um triângulo 0. Então a gente já descarta n igual a 0. Será que o n pode ser igual a 1? Bom, vamos imaginar o seguinte, ó, pense num triângulo aqui, ó. Pense num triângulo. Daí ele tem um lado 1, que é o n, depois vem o 2 e depois vem o 3. Bom, o 3 ao quadrado, de fato, né, se a gente for fazer, ó, 3 ao quadrado é maior do que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Foi esse teste que nós fizemos aqui. A gente pegou o maior número ao quadrado e comparamos com a soma dos quadrados dos outros dois números, né? Foi o que a gente fez ao trabalhar com essa desigualdade aqui. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso daqui, ó, não é um triângulo, né? Isso aqui não é um triângulo, porque não satisfaz a desigualdade triangular. Para satisfazer a desigualdade triangular, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. O 1 é menor do que 2 mais 3. O 2 é menor do que 1 mais 3, está correto. Só que o 3 não é menor do que 1 mais 2. Né? Então, como o 3 não é menor do que 1 mais 2, isso aqui obviamente não é um triângulo. Né? Então, a gente vai ter que descartar também a possibilidade do n ser igual a 1. A gente só tem essa única chance aqui, do n ser igual a 2. E será que para n igual a 2 nós teremos um triângulo? Então, só deixa eu tirar a minha imagem daqui. Então, pelo fato do 3 não ser menor do que 1 mais 2, né, o 3 é igual a 1 mais 2, nós descartamos o número 1 como possibilidade. Mas perceba que para n igual a 2, se a gente for fazer um triângulo aqui, para n igual a 2... Então aqui a gente tem o 2 para n, depois vem o 3 e depois vem o 4, né? Perceba que o 4 ao quadrado
é maior do que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, por causa desse teste que a gente fez aqui. Os únicos números n, né, que satisfazem essa propriedade, né, de n mais 2 ao quadrado ser maior do que n ao quadrado, maior do que n mais 1 ao quadrado, os únicos números inteiros são esses de fato que nós encontramos aqui, 0, 1 e 2. Agora a gente precisa analisar se o 2, para n igual a 2, a gente vai ter um triângulo, né? Então, isso aqui satisfaz, e para n igual a 2 nós temos um triângulo, né? Porque o 2 é menor do que 3 mais 4, o 3 é menor do que 2 mais 4, e o 4 é menor do que 2 mais 5, 2 mais 3, né? O 4 é menor do que 5. Então, para n igual a 2, a gente tem um triângulo e essa vai ser a única possibilidade. Existe apenas um triângulo obtusângulo, tais que os lados são expressos por números inteiros consecutivos. Então, a nossa resposta vai ser a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.